palavra que é boa, agradável, perfeita, que é mais cortante do que a espada de dois gumes, Senhor. Nós pedimos para que ela venha nos nossos corações, venha tocando as nossas vidas, venha ministrar nas nossas vidas, venha nos transformar, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, de uma forma abundante, prontos para viver uma vida e crescermos em todas as áreas que o Senhor tem para nós nesse ano, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pergunto para a pessoa do seu lado, você se considera um vencedor? Amém? Porque o slogan da nossa visão é justamente edificarmos uma igreja de vencedores. Então, às vezes você pensa que ser vencedor é somente algo espiritual. Eu apenas crescer na minha alma, eu apenas avançar aqui para me parecer com Cristo, eu ter discípulos, tudo isso está incluso, amém, meus irmãos? E aí, às vezes, você pensa que o crescimento natural não é importante, o crescimento natural de crescer na sua vida financeira, de talvez você ter um carro, ter uma casa, de você casar, amém, jovens? Nós estávamos ministrando a corte ontem. Então, às vezes isso você interpreta como algo natural e talvez desconsidere. Ou talvez você considera muito natural e desconsidera o espiritual. Mas o Senhor Jesus, conforme nós vemos na palavra de Deus, Ele nos chama para crescer desses dois lados, amém, meus irmãos? Tanto no natural quanto no espiritual. O vencedor é aquele que cresce nessas duas coisas. Então, hoje nós vamos pegar a vida de Abraão como esse exemplo de alguém que cresceu nessas duas áreas, nessas duas coisas, e foi alguém que se tornou vencedor, alguém abençoado, alguém que prosperou. E se você for avaliar a sua vida lá atrás, será que você prosperou ou você foi decaindo? Talvez você pensa, eu era solteiro, prosperei e casei, amém? Quem era solteiro e casou? Amém? Maravilhoso isso. Casamento é algo maravilhoso, amém, meus irmãos? Então, para alguns fala, não, pastor, mas isso não é prosperar não, isso daí é decair, pastor. Não, é prosperar, amém? Deus te deu alguém para você casar, te deu uma tampa aí para sua panela, amém? Aleluia. Talvez você pense, eu era membro, agora eu sou um líder de célula, então você prosperou, você cresceu, você avançou. Talvez você pense, puxa vida, antes eu ganhava X, agora eu ganho mais. Né? Os irmãos já viram aqui o Reinaldo mesmo testemunhando que quando ele entrou aqui na igreja, ele dava um dízimo. Hoje ele dizima 7 vezes mais do que ele dizimava antes. Então, é alguém que prosperou, é alguém que cresceu. Percebe? Amém, irmãos? Talvez você olhe atrás e você fala, antes eu só orava em línguas, agora eu oro em línguas, mas eu também profetizo. Amém? Mas eu também ministro a palavra, mas eu também sou usado por Deus. Amém? Talvez você pense, antes eu era um bom discípulo, mas agora, além de eu ser um bom discípulo, eu também tenho discípulos. Então você prosperou, você cresceu. Antes eu tinha determinado tipo de comportamento que não parecia com Jesus, mas agora eu estou cada vez mais me parecendo com Ele, eu estou sendo mudado, eu estou sendo transformado. Amém? Então isso é prosperidade, é quando você está crescendo, você está avançando em alguma área da sua vida. Mas às vezes nós nos deparamos com uma área ou outra que a gente fala, puxa, essa área está muito aquém do que deveria ser. Não chegou onde ela deveria chegar. Então é tempo de você investir nela. Amém, meu irmão? É tempo de você investir. Talvez é na sua vida financeira, então investe nela. Talvez é na sua vida de fazer discípulos, então investe nisso esse ano. Eu quero liderar uma célula, então investe nisso. Amém? Então olha aquilo que está ruim e fala, eu vou investir nisso, eu vou orar por isso, eu vou crescer nisso, Deus vai me abençoar nessa área e tudo vai mudar. Para quando chegar no meio ou no final do ano, você poder ter testemunho para contar a respeito da bênção de Deus na sua vida, a respeito do seu crescimento, do seu avanço. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai prosperar muito esse ano.
Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Lembre-se, toda vez que nós falamos aqui de prosperidade, tem a ver com todas essas áreas que nós falamos. Tanto espiritualmente, quanto naturalmente. Amém? Gênesis 12, versículo 1. Olha o que diz aí. Olha o Senhor falando para Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Fala comigo, parentela. E da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Ou seja, Deus queria abençoar muito Abraão. Ele queria ser conhecido. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Amém, meus irmãos? Então vemos aqui Abraão, o Senhor fazendo uma promessa para ele, que dele seriam benditas todas as famílias da terra. Se você for ver na palavra de Deus, Abraão é o pai da fé. Abraão é um dos maiores referenciais da palavra de Deus para nós, e se formos ver nessa área de crescimento, de promessas de Deus, talvez seja o maior. Então, quando nós olhamos isso, nós falamos, puxa, Deus fez promessas para Abraão. Fala a pessoa que está do seu lado, Deus fez promessas para você também. Mas existia uma condição para isso acontecer. O que o Senhor falou para Abraão? Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Mas quando nós vemos no final, não foi bem assim. Porque no final do versículo 4 fala assim, e Ló foi com ele. Ou seja, Abraão saiu da parentela, mas uma parte da parentela dele saiu dele, continuou com ele. Ló continuou e foi junto com Abraão. Estudiosos dizem que provavelmente o pai de Ló tinha morrido. Ló era sobrinho de Abraão. Que provavelmente Abraão era tipo um pai de criação de Ló. Então, vai ele lá, saiu da parentela, mas Ló ficou ali na costela dele, na bota dele, querendo ser abençoado. E hoje nós vamos levar para esse contexto, porque Abraão é a sua vida espiritual. Fala para a pessoa do seu lado, hoje quando o pastor falar sobre Abraão, é a sua vida espiritual. Fala para a pessoa que está do outro lado, mas Ló é a sua carne. Abraão foi, mas quem foi junto com ele? A carne. A carne estava lá, grudadinha nele, querendo desfrutar da bênção de Deus, querendo desfrutar daquilo que Deus falou que ia fazer na vida de Abraão. Então Abraão considerou o que o Senhor falou, mas ainda acabou levando Ló com ele. É por isso que muitas vezes nós somos aquele tipo de crente, podemos se dizer o crente bipolar. Sabe como que é o crente bipolar? O crente bipolar é aquele dia, ele acorda e ele é todo espiritual naquele dia. Ele é o super-homem. Ele é espiritual, ele ora, ele fala, eu vou fazer 40 dias junto com o pastor e com os discipuladores. Ele ouviu isso agora, ele falou, eu vou fazer. Mas amanhã ele acorda carnal. Fala, que 40 dias de jejum? Nada. Ontem ele pensava em liderar a célula, hoje ele já fala, também não quero não. Ontem ele falava, esse ano eu vou crescer, esse ano meu casamento vai. Aí amanhã ele já acorda, já chuta o balde, já acorda xingando, maltratando o cônjuge e tal. E como que vai? Esse é o tipo de crente bipolar. Um dia ele é espiritual, no outro dia ele já é carnal. Abraão e Ló. Os dois na mesma terra, os dois juntos. Então, tudo que ele edifica num dia, no outro dia ele destrói com as próprias mãos. Percebe? Destrói. Por quê? Age de forma carnal. Não age da forma que deveria agir. Então chegou uma hora que Abraão teve que tomar uma atitude. Que atitude foi essa?
Mandar Ló embora. Porque o que Deus falou para ele? Sai da tua terra, da tua parentela, deixa todo mundo aí. Vai você, Abraão. Mas a parentela continuou com ele. Abra sua Bíblia, vai um pouquinho para frente, no capítulo 13 de Gênesis aí, no verso 8. Olha o que diz lá. 13, 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre pastores, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, a quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina. E ia armando de tendas em tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém, meus irmãos? Então olha o que a palavra de Deus diz. Chegou um momento que Abraão teve que dar um basta com Ló. Abraão aqui já tinha prosperado muito, tinha muito rebanho, muitos pastores de rebanhos trabalhando junto com ele. E Ló também foi crescendo e prosperando, porque a carne sempre está na cola do espírito. Aí cresceu também. E os pastores de Ló começaram a contender com os de Abraão. Então Abraão virou para Ló e falou: Ló, escolhe para onde você quer ir, que eu vou para o outro lado. Mas como que é a carne? Olha a atitude da carne. Fala que o quê? Ló levantou os olhos e viu o quê? As campinas que iam para onde? Para o Egito. O Egito representa o quê? O mundo. O mundo. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o caminho da Campina Verde era o caminho que Ló estava escolhendo, mas era o caminho que ele ia acabar onde? No mundo. Depois fala que era o caminho de ir para Sodoma, onde havia os homens maus, onde eles eram pecadores contra Deus. Mas o que atraiu os olhos da carne? Ló representa a carne. A carne vai sempre olhar para aquilo que agrada a ela. Então Ló viu e falou: aqui tem Campina Verde, aqui eu vou prosperar. Para lá não tem muita coisa boa. Deixa Abraão ir para lá, que eu vou para Campina Verde. Como que você age quando você tem que abençoar alguém? Você tem duas coisas, aí você tem que dar uma para alguém. Como que você é? Você é aquele que dá o melhor para o outro ou você é aquele que te ouvir? Igual criança, né? Deixa eu ver que pedaço de chocolate está maior aqui. Ah, esse aqui está maior. Esse aqui vai ficar comigo. Aí ele dá para um amigo o pior, o babado. Não é assim? O que está com um pedaço menor. Normalmente é assim. Ló fez a mesma coisa. Ele olhou, falou: não, quero a Campina Verde. Abraão que se lasque. Mas ele escolheu o pior caminho. Porque a carne sempre vai escolher o pior caminho. A carne sempre vai escolher as coisas que fogem do espírito. Então Ló aqui representa o quê? A parte que quer viver sem propósito. Você acha que sua carne quer buscar Deus? Sua carne hoje queria estar onde? Descansando. Carnaval, eu mereço ficar em casa, pastor. Só hoje. Estou falando que é errado você talvez ir para algum lugar, você viajar, de maneira alguma. Mas a carne nunca vai querer buscar Deus. Se você ceder a carne, você não vem nunca mais. Por quê? Porque a carne aos domingos ela vai arrumar muita coisa para fazer. A carne vai querer andar sem propósito. Amém, meus irmãos? Então a carne sempre vai querer levar vantagem das coisas do Espírito também. Você foi abençoado de alguma forma espiritualmente. A carne ela vai querer gritar. A carne ela vai querer aparecer. Percebe? Vamos dar exemplo aí. Você vê tantos cantores gospel aí. Muitos deles se tornaram o quê? Não são ministradores, se tornaram estrelas gospel, como diz o pastor Naor.
Chama ele para cantar na igreja. Tem uns que cobram cachê. Tá, eu vou, mas o meu custo é 10 mil. Ou seja, ele está usando aquilo que Deus deu para ele de forma espiritual. Para o quê? Para quem levar vantagem? A carne. A carne. Não é verdade? Quantos você vê aí? Profetas usados por Deus, que eles cobram. Profetiza na vida das pessoas, mas eles pedem oferta. Estão usando o dom que Deus deu de forma espiritual para que o que seja abençoado? A carne. A carne sempre anda atrás do espírito. E se você não tomar cuidado, a carne vai sempre querer prevalecer. Aqui nós temos uma visão de células. Então, daqui a pouco alguém olha e fala assim: puxa vida, eu quero tanto ser um líder de célula. No começo pode até ser encargo, um amor pelas vidas, um desejo de crescer. Mas depois, se você não toma cuidado, você usa a sua liderança para poder se aproveitar dos outros. Para poder ser abençoado. Para poder receber dos outros. Para poder querer mandar na vida dos outros. E a liderança não é para isso. A liderança é justamente para ser referencial para os outros. Amém, irmãos? Para andar uma milha primeiro, para ensinar os outros. É quem paga o preço primeiro. Mas depois a carne quer tirar proveito. Amém? Outra coisa. Ló era aquele perfil da carne que está disposto a negociar. Eu até negocio minha santidade. Se o rapaz for bonito, sarado, olho verde, porte Brad Pitt, eu até posso dar uns beijos, depois eu peço perdão. O rapazinho pensa, se a moça for bonita, rapaz, não vai dar para segurar. Negocia os valores. Negocia. A carne sempre vai querer negociar. Fala a pessoa, a carne sempre vai querer negociar. Percebe? Ló era esse estilo. Ele negocia para tirar vantagem. Ele negocia para se dar bem. Eu até aceito isso. Então, talvez você trabalhe em algum lugar e você aceita lá propina, aceita dinheiro sujo. E aí você negocia na carne para obter alguma aparente vantagem. Então era isso que Ló fazia. O que Ló representa também? Alguém que não separa o santo do profano. Alguém que mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo. Então tem crente que não acha errado pular carnaval. Ele fala, não, carnaval não é a festa da carne. Para amenizar a consciência dele, ele fala o quê? É uma festa folclórica, pastor. Só vou lá, dar pá. Não é? É só uma festa folclórica, que problema tem? Eu não vejo maldade. Ele pensa isso para amenizar a consciência dele. Mas na verdade ele esquece quando ele está lá. Quem está lá com ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo não sai quando você entra lá na balada, lá no carnaval. Não. Ele vai dentro de você. Percebe? E aí você acabou de misturar o santo com o profano. Porque Ló sempre vai querer negociar. Ló sempre vai querer as coisas da carne. Amém, meus irmãos? Fala, pessoal, por isso você tem que mandar Ló embora. Você sempre tem que fazer sua carne morrer. Você nunca pode querer negociar com ela. Faz igual Abraão. Para onde você quer ir? Vai que eu vou para o outro lado. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Eu não vou para a direita mais ou menos. Não, eu vou para a esquerda. Eu vou para o outro lado. Porque as coisas da carne não tem nada a ver com as coisas do Espírito. Amém, irmãos? Mas as coisas da carne sempre vão querer tirar vantagem das coisas do Espírito. Sempre. Então você foi abençoado por Deus de alguma forma, você vai sempre querer tirar vantagem. Amém? Abrir um pouquinho, vamos um pouquinho adiante, vamos ler a partir do versículo 14 aí de Gênesis 13. Veja o que aconteceu depois que Ló foi embora. Capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ou seja, saiu da carne, agora Deus veio falar com Abraão.
E vamos ver o que Deus foi falar para Abraão. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no comprimento e na largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar do Senhor. Amém, meus irmãos? Então olha agora, Deus fazendo uma promessa para Abraão. Por que Deus agora veio com uma nova promessa, maior ainda? Porque agora Abraão não está na carne. Agora Abraão está no espírito. Então agora Abraão pode ser abençoado, sem querer que a carne dele desfrute daquilo que é santo, daquilo que é de Deus. Então o Senhor faz uma nova promessa, que como pó da terra seria o quê? A descendência dele. O que isso mostra? O Senhor ia fazer Abraão prosperar. Prosperar financeiramente. Ele ia crescer mais ainda. Ele ia ser mais poderoso ainda. Não é o que o Senhor falou no começo? Que engrandeceu o nome de Abraão? Então hoje você vê, todos que se dizem cristãos são descendência de Abraão. Os judeus, você quer deixar um judeu feliz, chega para ele e fala, você é filho de Abraão. Ele vai ficar contente. Por quê? Para ele, Abraão é o maior referencial. Percebe? Então, grande parte da humanidade se considera descendente de Abraão. Então, percebe que Deus o abençoou, o fez crescer, o prosperou. Amém, meus irmãos? E aqui ele tomou algumas atitudes que nós vemos. Então, deixa eu falar algo antes. Então, o que é isso? Deus quer te prosperar, mas não pode ter a carne no meio. Aí você pede para Deus, Senhor, eu quero tanto casar, eu sou jovenzinho, Senhor. Meus hormônios estão à flor da pele. Eu já tenho 22, Senhor. Ontem teve uma pessoa que perguntou, 34? Ontem lá nas perguntas da corte. Eu tenho 34, eu quero entrar na corte, o que eu faço? Né? Quer entrar na corte. Quer casar. É lícito isso? É lógico que é. Deve casar. Mas, tem uns que casam, Deus deu. Deus abençoou. Abençoou para quê? Para casar, para ter um casamento abençoado, para ser referencial para os outros, para ser instrumento de Deus. Mas depois que casa, aí o Abraão vira Ló. Aí ele pensa o quê? Não, agora no fim de semana, eu não preciso mais ir para o culto. Agora eu casei, agora no fim de semana eu vou para a praia com a minha tchutchuca, pastor. Agora eu tenho que desfrutar dela, pastor. Você sabe quantos anos que eu fiquei esperando por essa pessoa? Agora eu tenho que conhecer ela de todas as formas. Então não dá mais. Antes ele falava, Senhor, me dá, porque eu quero casar. E aí eu vou casar, eu vou liderar a célula, Senhor, vai ser uma bênção. Mas agora ele fala, não, mas eu não quero mais liderar a célula, porque senão eu não vou ter tempo para o meu casamento. Senão eu não vou ter tempo para os meus filhos. Ou seja, transformou a bênção em maldição. Ló sempre vai querer vir atrás das coisas espirituais. Você orou, Deus agora te deu um carro. Mas antes você orava e falava assim, oh, eu quero um carro tanto para abençoar os irmãos. Eu quero carregar os irmãos da minha célula, paizinho. Aí na hora que Deus te dá, você pensa no quê? Ah, eu vou viajar. Em vez de dar carona para os irmãos da célula, você já pega e fala, não, eu tenho que sair logo do culto, que eu tenho que assistir o Fantástico. Se eu for levar o fulano lá, não vai dar tempo. Percebe? Porque agora você tem um carro, então agora o carro é seu. Não é mais de Deus, não é mais da obra de Deus, não é mais para abençoar os irmãos. Agora que você recebeu, Ló tomou conta e virou algo para uso da carne. Agora eu vou desfrutar para carne. Amém? Então fala a pessoa do seu lado, misericórdia.
Você ora, você fala, Senhor, eu quero tanto ser promovido, Senhor. Eu quero crescer naquela empresa, eu quero virar gerente, eu quero virar... Aí você cresce, Deus te abençoa. Mas aí agora você fala, não, mas também não posso liderar célula, porque agora eu tenho que ficar na empresa até mais tarde, você sabe, né? Eu tenho que trabalhar. Está me entendendo? Então, Ló sempre vai vir atrás das coisas espirituais. Sempre. Tudo que Deus te der, Ló, a carne vai querer aproveitar daquilo que Deus te deu. Deus manda você abrir um negócio, Deus começa a te abençoar, aí agora você não tem mais tempo, agora Ló tem que curtir a empresa, tem que curtir a família, tem que curtir o melhor salário, agora é Ló. Fala, pessoal, está vendo o que você tem que mandar Ló embora? Abre a sua Bíblia em Lucas 9, 23. Lucas 9, verso 23. Olha o que Jesus diz aqui. Lucas 9, 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. O que Jesus está falando aqui? Crucifica a carne. Mata a carne. Mata ela. Você quer ganhar a sua vida edificando na carne? Você vai perdê-la. Você quer? Então perde a carne para você ganhar alguma coisa. Mata ela. Amém, meus irmãos? Mas veja lá, Ló sempre quer tirar vantagem. Abraão, enquanto não tinha prosperado tanto, Ló estava quietinho. Mas agora que Abraão cresceu e prosperou, agora Ló quer tirar vantagem. Percebe? Ló quer tirar vantagem. Então, em tudo que o Senhor te abençoar, fala, pessoal, tome cuidado com a sua carne. Note que o texto que nós lemos lá em Gênesis 13, se você voltar lá, Gênesis 13, 14 a 18, que nós lemos anteriormente, fala que, então, Abraão saiu de onde ele estava e mudou de lugar. Ele foi para os carvalhais de Manre, numa cidade chamada Hebrom. O que isso significa? Abraão mudou de vida. Agora Abraão saiu da vida carnal, porque ele mandou Ló embora, e ele veio para a vida espiritual. Manre significa vigor, força. Fala, pessoal do seu lado, se você viver na carne, você vai estar sempre fraco e abatido. Você viu a pesquisa do Joel Kominski? Falando no Videira News? Líderes que oram 1h30 por dia, multiplicam 2 vezes mais do que os outros. Ou seja, é alguém que caminha no Espírito, é alguém que tem devocional, é alguém que tem vida com Deus, é alguém que vive no vigor, na força de Deus. Não é alguém que está vivendo na própria força e desanima, esmurece. Percebe? Na força de Deus. Amém, meus irmãos? É na força de Deus. Mas também fala que ele foi para essa cidade chamada Hebrom. E o que significa Hebrom? Tem até igrejas com o nome de Hebrom, né? Por quê? Assembleia, associação. Hebrom significa a igreja. Fala comigo, igreja. Agora que Abraão mandou embora Ló, agora Abraão está na igreja. Agora Abraão consegue ficar no meio dos irmãos. Já viu quando você está na carne, como você não gosta de ficar no meio dos irmãos? É assim ou não é? Seja sincero. Quando nós estamos na carne, nós não temos vontade de ter comunhão, de estar com os irmãos. Mas quando você está no Espírito, você quer estar junto. Quem está no Espírito ouve sobre a conferência, ele fala, meu Deus, vai ter 18 mil pessoas lá, vai ser maravilhoso. Eu vou estar no meio de 18 mil irmãos santos do meu lado, Deus vai fazer grandes coisas. Quem está na carne fala, quê? Passar calor no meio daquele povo? Percebe?
Percebe a diferença? Agora, Abraão está no meio dos irmãos, está em Hebrom. Agora ele está no meio do povo de Deus. Agora ele está edificando uma vida espiritual. Então veja como Ló representa a carne. E como a carne nos atrapalha de receber as coisas de Deus. Como a carne quer desfrutar das coisas de Deus. Então, nós até fazemos negócio da moto. Porque às vezes tem irmãos que falam assim, é muito caro pagar R$ 120 para ir na conferência. Mas ele não vê que antes dele converter, muitas vezes ele gastava R$ 120 numa noite. Bebendo, numa balada, ou na prostituição, ou usando droga. Ou um jovem fala, não, mas eu não tenho 120 para ir na conferência. Mas ele tem lá o dinheiro para comprar o Nike de 380 molas, né? Não é? Mas ele tem dinheiro lá para comprar aquela camisa, aquela blusa de marca. Mas ele fala que ele não tem para ir na conferência. É Ló ou é Abraão? Percebe? Amém, meus irmãos? É Ló ou é Abraão? Então, veja a diferença. Abraão agora está em Hebrom. Agora ele está edificando no Espírito. Agora ele quer as coisas de Deus. Porque ele mandou a carne embora. E se você for ver, pior ainda, Ló foi andando tanto que ele foi parar lá em Sodoma e Gomorra. Uma cidade que Deus destruiu. Para você ter ideia como que era Sodoma e Gomorra, os anjos foram lá para livrar Ló. E os homens queriam ter relação sexual com os anjos. Se você for ver a história de homossexualismo, era aqui em Sodoma e Gomorra. Os tempos que nós estamos vivendo hoje é muito parecido com Sodoma e Gomorra. Então, os anjos desceram para livrar Ló de lá, e os homens bateram na casa de Ló e falaram, quem são os homens que estão aí? Abre a porta que nós vamos abusar deles. E Ló teve que dar as filhas deles para os homens, propôs as filhas deles para que os homens não abusassem dos anjos. Percebe como que era a carnalidade. É igual carnaval hoje. Transe, use camisinha. Mas transe com quem você quiser. Põe seu pênis onde você quiser. Né? Ou as mulheres, seu órgão genital, mostra para quem você quiser, deixa quem quiser mexer. É terrível. São dias como de Sodoma e Gomorra. Então nós vemos, olha o que aconteceu lá. Então, agora, Abraão vai lá para salvar Ló. Mas olha o que acontece com Abraão. Vai um pouquinho para frente, lá em Gênesis 14. Verso 18. Olha o que diz aqui. Gênesis 14, 18. Amém? Olha lá. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele, Abraão, e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E te deu, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens que ficaram contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão, nada quero para mim, senão os que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Amém, irmãos? Então, olha o que diz aqui. Então, Abraão foi lá, guerreou contra 5 reis. Você imagina o potencial que Abraão tinha. Como ele era poderoso, como ele tinha soldados, equipe com ele. Lutou contra 5 reis e ganhou dos 5 a guerra. Então, agora, o rei de Sodoma, porque o que era o normal que você vê, e até hoje é assim, quem ganhou a batalha, leva o troféu. Abraão ganhou. Então agora ele tem direito a tudo. A tudo que aqueles 5 reis tinham, e o rei de Sodoma que ele salvou também. Então olha o que aconteceu.
Agora o rei de Sodoma falou para Abraão: Abraão, me dá pelo menos as pessoas para eu recomeçar a cidade. O que Abraão falou para ele? Eu vou te devolver tudo, eu não quero nem uma correia de sandália sua. Para você não falar que foi você que me enriqueceu. Foi Deus que me deu o que eu tenho. Eu não quero nada seu. Ou seja, Abraão agora cresceu mais ainda. Mas por que ele cresceu? Porque Abraão subjugou a riqueza. Abraão não negociou para ter mais dinheiro ou para ter mais poder. Abraão simplesmente falou para o rei de Sodoma: tudo é seu, não quero nada que é seu. Abraão só quer o que vem de Deus. Se fosse Ló nessa situação, ele falava: não, pode dar tudo aqui, eu quero até as pessoas. Porque a carne quer sugar até o último. Não é verdade? A carne, normalmente, alguém te dá a mão para te ajudar, a carne quer o braço, quer a perna, quer tudo. Não, mas essa pessoa pode me ajudar mais, por que ela não ajudou? Não é assim? Amém? Mas Abraão não quis, porque ele falou: eu só quero o que vem de Deus. Eu não quero ajuda do mundo para prosperar. Eu não quero ajuda do diabo para prosperar. Eu não quero ajuda de Sodoma para prosperar. Amém, meus irmãos? Eu não quero. Né? Lembrei até agora do Alan. Ele tem empresa de bordado e de vez em quando aparecem uns homens lá querendo bordar roupa falsificada. Não, faz esse bordado aqui e tal, fazendo boas propostas. E fala: não quero, não vou trabalhar com isso, não vou fazer. Não negocia com esse tipo de gente, com esse tipo de trabalho. Por quê? É dinheiro mundano. Não é o dinheiro que Deus ia abençoar ele dessa forma? Manda alguém para fazer pirataria, para ele fazer pirataria lá? Não. Você está me entendendo? Mas Ló quer negociar. Mas Abraão não. Ele fala: só quero o que vem de Deus. Eu não quero nada que vem de Sodoma. Não quero uma correia de sandália para o meu chinelo que vem de Sodoma. Não quero. Amém, meus irmãos? Eu quero só o que vem de Deus. Então veja que depois de Abraão subjugar ainda as riquezas, Deus prometeu mais ainda agora para Abraão. Abraão já era muito abençoado no natural. Mas agora o Senhor vai abençoar ele muito mais ainda no espiritual. Então olha agora, abre sua Bíblia, vai um pouquinho adiante lá em Gênesis 15, versículo 1. Olha o que diz lá. 15:1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até o lado de fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Não era esse céu poluído de São Paulo, não, irmãos. É o céu, percebe? Estrelado. Amém? Deus ainda falou para ele: se é que você vai conseguir. Ele disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Amém, meus irmãos? Então vemos aqui que Abraão prosperou muito no natural, mas estava faltando algo para ele. Ele não tinha descendência. Ele só tinha escravos que tinham nascido na casa dele, no meio do povo dele. E ele não tinha filho propriamente dito dele. Então ele falou: meu herdeiro, Senhor, é o Damasceno Eliezer. Eu quero ter filhos. Esses filhos podem representar filhos naturais ou filhos espirituais. Então, da mesma forma que Deus te chamou para crescer no natural, Ele também te chamou para crescer no espiritual. Fala, pessoal, você também vai crescer espiritualmente, meu irmão. Amém? Então nós temos que entender isso, porque depois que ele subjugou a carne, depois que ele subjugou as riquezas do mundo, ele falou: tudo que eu tenho é para o reino de Deus. Deus fez uma promessa maior ainda e falou: agora eu vou te dar filhos. Agora eu vou te dar discípulos. Agora eu vou te dar células. Agora você vai crescer de uma forma espiritual. E esse crescimento espiritual nós podemos levar em vários contextos. Pode ser crescimento dele se parecer com Cristo. Quantos irmãos querem se parecer mais com Jesus? Amém?
Você tem atitudes suas que você olha e você fala, não acredito que eu tenho uma atitude como essa ainda. Carnal. Eu preciso crescer. E aí, Deus quer te levar a crescer de forma espiritual. Talvez são dons espirituais. Talvez é a liderança. Talvez crescer ministerialmente. Avançar para o pastorado. Ou avançar com a sua família. Não sei. Mas Deus tem para você um crescimento espiritual também. Amém, meus irmãos? Então vemos que Abraão agora, ele foi recompensado também. E Deus deu um filho para ele. Justamente porque venceu a carne e soube lidar com as coisas que o Senhor deu para ele. Não deixando que Ló desfrutasse das coisas de Deus. E mais do que isso, desprezando aquilo que o mundo tinha para oferecer para ele. Subjugando as riquezas do mundo. Então Deus agora prometeu filho. Prometeu crescimento espiritual. Prometeu discípulos. E Abraão cresceu mais ainda. Então perceba que o Senhor tem esses dois tipos de crescimento para você. Amém, meus irmãos? O Senhor quer que você cresça no natural, mas também quer que você cresça no espiritual. Se você também é alguém que só se preocupa com o natural, você não vai ser vencedor, porque você não vai crescer no espiritual. Então, por isso que é importante, nós falamos para os irmãos, é importante que todos os nossos irmãos tenham o desejo de liderar a célula. Esse ano nós temos, talvez o maior desafio, seja tornarmos 39 células de adultos e jovens em 75 células. Muitos irmãos vão se tornar líderes em nome de Jesus, amém? Mas se você for alguém que só se preocupa com o natural, a coisa espiritual não vai acontecer. Percebe? Você tem que equilibrar os dois lados. Você tem que deixar o Senhor trabalhar. Você tem que deixar o Senhor operar. O Senhor fazer na sua vida. E aí vemos que Abraão foi mais abençoado ainda. Agora, nem as estrelas do céu que ele pode contar é o que vai ser a descendência dele. Porque justamente ele cresceu. De forma espiritual também. Amém, meus irmãos? Queria chamar a equipe de louvor aqui. Então aí eu te pergunto nessa noite, preste atenção, você está crescendo de forma natural? Você está crescendo? Você, quando olha para o seu histórico aí, você tem experiências com Deus, de que você cresceu? E de forma espiritual, você também tem crescido? Porque não adianta você crescer um e esquecer o outro. Por isso nós queremos fazer essas reuniões com jovens universitários. Porque agora estão entrando nas faculdades. Agora o olho brilha. Agora aparecem muitas oportunidades. Agora tem 4, 5 barzinhos na porta da faculdade. Percebe? Agora é a hora de crescer dos dois lados. No espiritual e no natural. O que está faltando para você? As coisas espirituais têm sido abundantes. Você hoje, naturais, você hoje está mais próspero do que ontem. Você tem que olhar para trás e falar, hoje eu prospero mais do que eu tinha prosperado antes. Estou crescendo. Espiritualmente, quando você olha para trás. Quando você olha, você vê o quê? Crescimento ou você vê retrocesso? Porque você foi chamado para crescer. Amém, meus irmãos? Sabe que você nesses dias, nesse ano de 2015, seja esse que se dispõe a crescer, a subjugar Ló, a vencer Ló, que é a sua carne. Será que você cresceu de forma espiritual? Antes eu tinha ali 3 irmãos na célula. Eu cuidava de 3 como anjo da guarda. Agora eu tenho uma célula todinha. Eu cuido de 10, eu cuido de 15, eu cuido de 8. Eu cresci. Amém? Vamos ficar de pé. Oh Espírito Santo de Deus.
Feche os seus olhos. Peça para o Espírito Santo mostrar para você, querido. Qual área que você não tem prosperado? Talvez o Espírito Santo mostre para você áreas naturais. Talvez ele mostre para você áreas espirituais. Qual área está faltando equilíbrio aí na sua gangorra espiritual? O Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer te levar a crescer. Ele quer te levar a ser referencial. Ele quer te levar a ser padrão para outros. Quer levar outros a olharem para você e falar assim: puxa, eu quero ter um casamento assim. Eu quero ter uma vida financeira assim. Eu quero ter uma liderança assim. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite. Vem sobre nós com a tua graça. Vem sobre nós com o teu poder. Vem sobre nós com a tua vida. Nós queremos edificar de forma natural e espiritual, Senhor. Mas tudo aquilo que nós estamos edificando, Senhor, que seja do Senhor. Que nós não queremos nada que não seja o propósito do Senhor. Nada que não seja o querer do Senhor para nós. Nada que vem desse mundo. Nada que vem de Sodoma, Senhor. Mas nós queremos sim o que vem do Senhor, Pai. Nós não vamos mais negociar com as coisas desse mundo. Está falando para o Senhor. Oh! Muda cada atitude. Muda cada comportamento, ó Deus. Talvez o Espírito está te mostrando que você precisa mandar Ló embora. Manda ele embora. Manda Ló embora da sua vida. Manda ele embora, meu irmão. Fala para o Senhor que você quer edificar de forma espiritual. Que você quer edificar da forma dele. Ó Espírito de Deus, vai mostrando, vai operando. Vai operando, ó Deus. Vai falando para o Senhor. Vai colocando essa área diante dele. Tem muitas.